De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional e sobre a gravíssima situação financeira do Inter. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre as brilhantes matérias do jornal Correio do Povo, aqui de Porto Alegre, todas assinadas pelo também brilhante Fabrício Falkowski, setorista que há mais de 20 anos cobre o Inter e que trouxe com exclusividade o relatório produzido pela Álvares e Marçal, a empresa de contabilidade que foi contratada pela comissão especial dentro do Inter e que analisou durante 4 meses as contas do Inter e que detecta que o Inter está numa situação financeira à beira da falência e que o Inter precisa mudar muita coisa para não ter que passar por momentos mais difíceis ainda do que já é a situação financeira atual. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like e, claro, vai preparando um comentário aí enquanto a gente vai desenrolando todas essas informações. Tudo que eu estou compilando nesse vídeo aqui, vocês podem acessar lá no site do Correio do Povo. Tem várias matérias que podem ser lidas e relidas para você entender, porque são muitos números, mas eu vou tentar da forma mais didática possível resumir isso aqui para você. Primeiro, preciso voltar no tempo. O Inter criou, há alguns meses, uma comissão especial dentro do clube para analisar as finanças. Essa comissão ela é formada pelo presidente atual, Alessandro Barcelos, por ex-presidentes do clube, como Marcelo Medeiros, Giovanni Luigi, presidente do Conselho Deliberativo, gente que tem conhecimento sobre o Internacional em si. E para isso, para ter mais base sobre essa situação financeira do Inter, essa comissão dentro do Conselho do Inter contratou uma empresa, uma auditoria independente da empresa Álvares e Marçal, uma empresa global de contabilidade, que durante 4 meses mergulhou nas contas do Inter e a partir daí montou esse relatório. Esse relatório não é público, gente. Esse relatório foi descoberto, ele foi acessado primeiro pelo Fabrício Falkowski, pelo Correio do Povo, que então publicaram todas essas matérias baseadas no relatório. Tanto é que o Inter já tem no Conselho Deliberativo um pedido feito agora à tardinha, nessa segunda-feira, 13 de julho, feito pelos conselheiros de vários movimentos que querem de forma urgente que esse documento seja divulgado para todos os conselheiros e que isso seja debatido dentro do Conselho Deliberativo. Até porque a matéria ou as matérias do Fabrício indicam que a ideia inicial seria apresentar um resumo desse relatório para os conselheiros e, claro, o Correio do Povo, repito aqui de forma brilhante, conseguiu acessar esse relatório. Vamos lá. O relatório da auditoria aponta que a situação financeira do Inter é insustentável até dezembro de 2027, se tudo continuar como está. Essa é a principal informação de curto prazo disso tudo. O Inter já tem uma dívida aí que está batendo na casa de 1 bilhão, é quase 1 bilhão de reais, e desse 1 bilhão de reais que o Inter deve, o Inter hoje, em julho de 2026, tem pouco mais de 200 milhões de dívidas já vencidas, tá? Já vencidas. Os outros 800 milhões, quase 800 milhões, para dar quase 1 bilhão da dívida, ainda estão por vencer. O ponto aqui é, até dezembro de 2027, até dezembro do ano que vem, o Inter terá uma dívida, na projeção dessa consultoria que mergulhou durante 4 meses nas contas do Inter, o Inter terá uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões e desse total, mais de 800 milhões já estarão vencidos. Ou seja, é uma situação absolutamente preocupante. Se fosse uma empresa, seria uma situação praticamente falimentar, à beira da falência. Tanto é que a primeira recomendação financeira de reorganização das finanças feita por essa empresa é aderir ao modelo de recuperação judicial. Recuperação judicial nada mais é do que uma última tentativa de salvar uma empresa. Esse modelo ele foi adaptado aos clubes de futebol e isso é possível hoje nos clubes. Ou seja, monta-se lá uma fila de credores, se negocia esses valores, os pagamentos são alongados e o clube consegue ter um respiro inicial. Mas isso não soluciona o problema, porque é preciso
entrar grana no Internacional. Segundo o relatório da Álvares e Marçal, de tudo que o Inter orçou hoje, fora tudo que já está planejado no orçamento do Inter, tá? O Inter precisa arrecadar até dezembro de 27 mais 200 milhões de reais para minimamente conseguir honrar os compromissos. Então vejam bem, o orçamento de 2026 está posto. Diante disso, e do que é uma projeção para 27 dessa empresa, o Inter teria que arrecadar, em cima disso tudo, mais 200 milhões de reais em dinheiro novo. Ou seja, é uma situação muito preocupante, mas muito preocupante mesmo. Claro que a empresa, nesse relatório, que é dividido ali em 2 arquivos de PDF, é um relatório muito extenso, muito detalhado, muito longo, ela apresenta medidas para o Inter sair desse buraco. Ela fala num período de, repito, recuperação judicial, numa primeira fase, até o fim de 27, em 3 anos aí pelo menos, né? Entrar na recuperação judicial, passar por alguns anos de estabilidade, 2 anos pelo menos, aumentar a arrecadação com direito de TV, estabilizar as contas, parar, né, de aumentar os gastos, conseguir pagar a dívida, aderir a um financiamento para conseguir esses 200 milhões, né? A auditoria, ela dá algumas maneiras, algumas dicas de como o Inter pode conseguir chegar numa melhora financeira, apontada para o futuro. Dentro desse plano da Álvares e Marçal, da empresa de contabilidade, existe um tipo de caminho que o Inter poderia seguir que, de acordo com a previsão da empresa, poderia colocar o Inter em torno aí dos 5 melhores clubes do país. 5 maiores em receita, em arrecadação, lá em 2035. Então seria um plano de praticamente 10 anos de uma recuperação do Inter, com recuperação judicial, com corte na carne, com investimentos reduzidos, estabilização das contas, para ali na frente o Inter conseguir dar um passo adiante e, de acordo com a previsão da empresa, em 2035, seguindo todos os passos que ela indica, o Inter conseguir chegar a estar entre os 5 maiores clubes do país em questão financeira e, além disso, o Inter ter um superávit, ou seja, um lucro no final do ano, do que recebeu, do que entrou, do que saiu, do que pagou, de 500 milhões de reais, de meio bi. Mas para isso o Inter teria que fazer um trabalho a longo prazo, teria que ser um trabalho dessa forma. A atual gestão vai encerrar o seu mandato no fim desse ano de 2026. E existe também dentro desse plano da empresa apresentado à comissão especial dentro do Conselho Deliberativo do Inter, uma ideia de reorganização não só financeira, não só da parte do caixa, mas de quem gere o caixa, que é remodelar a organização do Inter, tirando o poder dos dirigentes políticos, tirando mais poder dos dirigentes políticos e entregando esse poder aos executivos contratados, que o clube tenha uma gestão mais estilo corporativa, como se fosse mesmo uma empresa. E além disso, essa recomendação da empresa dá para o Inter uma ideia de incluir no conselho de gestão, além do presidente eleito, dos vice-presidentes eleitos, que hoje compõem o conselho de gestão e sempre compuseram, a inclusão de 2 pessoas que são independentes de movimentos políticos, pessoas que não têm a ver com eleição e que estariam dentro do clube, dentro do conselho de gestão, para tomar essas decisões e não ter um caráter político nessas decisões. Essa é, em resumo muito resumido, a principal luz que esse relatório dá para o Internacional. Ele precisa trabalhar no curto, no médio e no longo prazo com recuperação judicial, prioritariamente. Tem outras alternativas trabalhadas, tá? Mas elas são mais arriscadas ou elas não trabalham bem a questão da dívida. A principal, no relatório apontado pela Álvares Marçal, seria a recuperação judicial, que eu vou repetir aqui. Para clubes de futebol, é um movimento dos últimos anos, que alguns clubes já aderiram, e que existe todo um regramento especial do futebol. Ela tem sim a sua legislação
na justiça para a empresa comum, para você que é empresário, por exemplo, e está assistindo esse vídeo aqui, se quiser entrar com recuperação judicial na sua empresa, ela vai ter que seguir o rito da justiça normal. No futebol, ela segue alguns desses ritos e ela tem alguns outros regramentos também em relação ao mundo do futebol, a proibições do futebol, a transfer ban, a proibição de contratações e outras coisas mais, que estão especialmente incluídas a partir do que é o novo plano do fair play financeiro, do novo regramento do futebol com a nova presidência da CBF nos últimos meses, que está sendo trabalhado já em prática com os clubes do futebol nacional. Mas prioritariamente fazer isso. O clube entrar em recuperação judicial e dali a 3 anos preparar tudo para a entrada de uma SAF. E essa SAF ser uma SAF mais corporativa, com mais entrada de executivos, que tomem decisões menos políticas e mais empresariais no clube, com um cuidado maior em relação a fluxo de caixa. Óbvio que tem SAFs e SAFs, eu não estou entrando aqui no mérito de qual é a SAF boa e qual é a SAF ruim, porque tem SAF boa e tem SAF ruim. E tá aí o futebol brasileiro para nos provar isso. O que eu estou dizendo para você, e não estou fazendo juízo de valor de nada aqui do relatório, né? Você sabe, o canal aqui não tem a minha opinião, a sua que importa aqui nos comentários. O que é definitivo sobre isso é, o Inter precisa enfrentar esta dívida. É por isso, gente, que o Inter está com salários atrasados, que o Inter está com vários empresários na justiça cobrando o Internacional, porque são mais de 200 milhões de reais em dívidas que já estão vencidas agora, que já estão vencidas, que já têm que ser pagas com urgência. O Inter está escolhendo qual dívida vencida tem que pagar. E segundo esse relatório da Álvares e Marçal, esse valor passar de 200 milhões de dívidas vencidas para 800 milhões até o fim do ano que vem em dívidas vencidas, vai gerar uma série de problemas para o Inter em termos de CNRD, futebol brasileiro, transfer ban internacional, várias proibições, deve gerar vários tipos de problemas para o Inter. E esse relatório, ele é muito preocupante sobre o futuro do Inter, mas muita gente dentro do Inter acredita que é uma luz para quem sabe o Inter conseguir melhorar a sua situação financeira, que é caótica. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!